E já estamos com a nossa convidada, a doutora Tâmara Biolo Soares. Ela é advogada dos familiares de vítimas das tragédias da Boate Kiss, Ninho do Urubu, Mariana, Brumadinho e também Maceió. Houve uma audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, representantes das vítimas, como eu citei aqui, né? Brumadinho, Mariana, Boate Kiss e Ninho do Urubu, como também aquela situação em Maceió, onde a denúncia foi de negligência do Estado e a falta de responsabilidade penal para os culpados. Houve, portanto, aí o entendimento da própria OEA justamente dessa impunidade. Nós conversamos então com a doutora Tâmara justamente sobre esse reconhecimento. A partir daí, e agora? O que fazer, doutora Tâmara? Seja muito bem-vinda e muito bom dia para a senhora. Bom dia, Walter. Bom dia aos ouvintes. É um prazer retornar com vocês. Conversamos sobre a audiência na semana passada, né? Isso. Antes que ela acontecesse, e agora ela aconteceu, então, na sexta-feira. E, Walter, quero te dizer, assim, que foi uma audiência histórica, realmente, né? Marcou este período de sessões da Comissão Interamericana, que não terminou ainda. Semana passada, eles fizeram as audiências, né? Houve, inclusive, 2 audiências sobre o Brasil, uma pela manhã, sobre operações policiais, e uma tarde a nossa. E agora, esta semana, eles estão em trabalho interno, então, debruçados sobre tudo que ouviram, sobre as informações que receberam, para, então, no início da semana que vem, é quando eles tornam públicos os seus comunicados a respeito de cada uma das audiências que eles ouviram. Mas, por que eu já digo que foi uma audiência histórica? Isso, a própria presidente da comissão, comissária Roberta Clark, e todos os comissários que nos ouviram, né, manifestaram, assim, eles ficaram muito impactados com tudo que a gente trouxe, né, Walter? Porque são as 5 grandes tragédias que marcaram a história recente do Brasil e elas têm muitas coisas em comum. Uma delas é que todos os executivos ou os empresários, começa lá com a Boate Kiss, com Elisandro Spor e Mauro Ossmann, que até hoje não foram responsabilizados, foram julgados num júri popular, esse júri foi anulado, e estão em liberdade até hoje, 11 anos depois. Hoje, 2.000 também de Brumadinho, absolutamente nenhum executivo da Vale preso, né? Então, todos os responsáveis particulares estão livres, ninguém nunca foi dessas 5 tragédias, e da mesma forma, nenhum agente público sequer processado judicialmente, né? Então, a gente trouxe isso, eu falei, depois as vítimas falaram também, então a comissária Roberta Clark disse que foi uma audiência muito emotiva, né, que tocou muito ela, por causa desse depoimento importante e emocionado das vítimas. E palavras dela, como tu disseste, ela disse, é isso mesmo, né? Eu entendi, então, que há uma impunidade total, tanto civil quanto criminal, porque também no âmbito civil, no âmbito da improbidade administrativa, né, contra os entes públicos, todos eles, em todos os casos, sabiam das irregularidades, sabiam que as minas, tanto de Mariana como de Brumadinho, não eram seguras, sabiam que aqui tinha irregularidade, o Ninho do Urubu tinha sido multado 30 vezes pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, os agentes públicos, em todos os níveis, tinham conhecimento e absolutamente nunca foram responsabilizados. Então, a presidente da Comissão Interamericana disse há uma impunidade total nesses casos. As perguntas todas dos comissários foram reproduzindo as nossas falas e questionando o Estado, né, se era isso mesmo que o Estado tinha a apresentar, apenas isto. E aí, então, faço uma referência à fala dos representantes do Estado brasileiro, que foi, assim, para dizer, no mínimo frustrante, porque foi uma apresentação generalista, genérica, superficial, sem trazer nenhuma ação concreta a respeito desses casos, porque efetivamente não há. Então foi uma apresentação assim que reproduziu, na verdade, a negligência que existe nos casos, né? Infelizmente, tragicamente, foi uma apresentação lamentável nesse sentido, apesar ali de se mostrarem individualmente, né, solidários e tal, mas infelizmente o Estado brasileiro até o momento não tem nada a nos mostrar. E
o que a gente tem no âmbito do Poder Judiciário, da atuação dos Ministérios Públicos, enfim, foi a reprodução da injustiça e da falta de acesso à justiça às vítimas, né? Então, foi uma audiência que trouxe à tona todas essas verdades e, portanto, uma audiência histórica com essa manifestação dos próprios comissários, da própria comissária Roberta Clark, que ao final da audiência manifesta essa percepção de que houve uma impunidade total e nos solicita mais informações, né, que a gente enviou já para a comissão, questiona pessoalmente, inclusive um dos pais da Kiss, o Paulo Carvalho, que foi processado pelo Ministério Público, né, uma coisa que ela falou particularmente perturbadora, né, particularly disturbing, ela disse, particularmente perturbadora, saber que um pai de vítima foi processado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás. Então, eles ficaram realmente muito impactados com tudo que a gente trouxe e acho que honramos, né, a memória das vítimas, e esse era também um dos nossos objetivos, dar lugar de fala para essas vítimas, para os familiares das vítimas e honrar as 544 vítimas mortas, né, nessas 5 tragédias e as dezenas de milhares de pessoas que tiveram sua vida impactada, desalojados e as também dezenas de pessoas que morreram depois que as tragédias aconteceram, porque essas são tragédias que, enquanto não houver justiça, enquanto o Estado brasileiro não entregar para nós, para as vítimas e para a sociedade, justiça, essa ferida continua aberta e ela continua fazendo vítimas. Pessoas em Maceió que continuam se suicidando porque tiveram que deixar suas casas por conta da mineração da Braskem. Familiares de todas essas outras tragédias que continuam também morrendo, em alguns casos com suicídio, outros casos de pessoas com doenças graves que não querem mais se tratar porque segue a ferida aberta da injustiça, né? Então, honramos a memória de todos eles e esse é um dos nossos principais objetivos também depois dessa histórica audiência junto à Comissão Interamericana. Entendo, doutora Tâmara. Inclusive conosco está, vamos colocar assim, a sobrevivente Josiane de Oliveira Melo, ela que no dia que ocorreu o acidente na mina do Córrego do Feijão, ela estava de férias, mas a sua irmã não estava, a Eliane, 5 meses de gravidez e acabou falecendo ela e o bebê, a Maria Elisa. Josiane, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, como sempre, né, a nossa solidariedade sempre. De que forma a família recebe esse entendimento da OEA, relatado agora pela doutora Tâmara. Josiane, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Tamara, que muito nos honra aí com suas atitudes e suas falas. Nós familiares enxergamos aí uma luz no fundo do túnel, né? Ontem se completou 2.000 dias do acontecido e nós ainda estamos nessa luta por justiça, né? A mineradora Vale é uma mineradora que tem muito poder, muitas questões financeiras e ela consegue comprar toda uma população, consegue comprar tantas outras coisas, né? Então nós viemos aqui lutando nesses 5 anos para que haja justiça. Foi elaborado um relatório da Polícia Federal onde prova que desde 2015 o rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão era eminente e a Vale não tomou nenhuma atitude, mesmo tendo toda a parte técnica ali do monitoramento. Para você ver os absurdos, em 2018 foi feito um treinamento de rota de fuga, onde a Vale sabia que a barragem se rompesse, ninguém sobreviveria fazendo aquela rota de fuga. Então, assim, são muitas coisas que o investigador da Polícia Federal deixou bem claro para a gente. Que a Vale fez muito esforço para que aquela barragem se rompesse para matar as 272 pessoas. Então, com essa audiência da OEA, a gente tenta chamar a atenção lá fora para aquilo que não está acontecendo aqui no Brasil. A gente faz visitas praticamente todo mês aos órgãos, né? Antes estava no Ministério Público de Minas Gerais, agora está no Ministério Público Federal. A gente sempre faz visita aos procuradores e a gente escutou de um procurador que a justiça só vai acontecer se tiver a mobilização dos familiares. Olha que absurdo, os familiares que caíram nessa de paraquedas, né? Que tiveram suas vidas completamente viradas pelo avesso, temos que lutar e clamar para que haja justiça. Então, assim, são sérias coisas que a gente escuta e que vai continuando essa violação de direito. Entendo, então, Josiane. o nosso intuito com isso é que
tenhamos mais celeridade no processo, que essas grandes tragédias elas sejam um ritmo diferente de qualquer outro crime, que elas não coincidam, né, com o crime normal. Foram 172 pessoas mortas em menos de 2 minutos, e é aquilo que nós queremos. Nós queremos os responsáveis na cadeia, né, os indiciados na cadeia, e que haja alterações nas leis minerárias para que matar em nome da ganância não siga valendo a pena. Infelizmente, hoje no Brasil, é isso. Certo, matar Josiane, você em tem nome razão. do lucro continua valendo a pena. Perfeito, Josiane. Bom, como nós temos os âncoras que também participaram da entrevista, Aécio aqui em Brasília, o Fatioli no Rio de Janeiro e o Leandro em São Paulo. Eu começo com você, Aécio. A minha pergunta vai para a doutora Tâmara, porque me parece que a decisão da OEA, conforme está escrito aqui, trata de impunidade total. Eu pergunto para a senhora, doutora Tâmara, que está ligada a esse processo como advogada, dependendo das famílias, entender onde é que está o principal gargalo dessa impunidade. Se é no processo de investigação, ou se é no processo de decisão judicial, ou até mesmo no modelo de defesa desse caso, envolvendo justiça, envolvendo advogados e também investigadores. Onde é que está o gargalo? Obrigada pela pergunta, Écio. Eu vou transmitir meu abraço para Josi querida, que foi uma das pessoas que trabalhou muito para que essa audiência também acontecesse. É uma grande... alguém com quem eu aprendi muito nos últimos meses. Todo o meu carinho, meu respeito pela tua luta, Josi. A Aécio sabe que a comissária Roberta Clark nos fez exatamente essa pergunta. Ela disse, eu estou percebendo aqui que existe uma impunidade total. Então eu pergunto para a sociedade civil por quê? E aí, para falar sobre isso, eu ontem nós enviamos um documento a ela de quase 20 páginas, né? Então, não é na sede investigatória. Em todos os casos, a Josi até referiu ali o trabalho da Polícia Federal. Aqui no trabalho da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil indiciou com provas 28 pessoas, das quais apenas 4 foram a julgamento, foram processadas judicialmente, tá? Então, não é em sede policial, a polícia tem feito um excelente trabalho investigatório, salvo lá em Maceió, que o inquérito policial está em segredo de justiça e que as vítimas sequer têm notícia de como ele está andando. De resto, nos outros casos, houve um bom trabalho policial. Aí chega em sede de Ministério Público e o Ministério Público deixa de indiciar muitas das pessoas apontadas como responsáveis pelas polícias. No caso do Rio Grande do Sul, o Ministério Público deixa de indiciar quase 20 pessoas. E indicia apenas 4 penalmente e mais 2 ou 3 por outros crimes colaterais ali que não dizem respeito à morte das pessoas. A mesma coisa lá em Brumadinho, em que o Ministério Público deixa de indiciar, deixa de processar o vice-presidente da Vale, e aí o presidente da Vale, o ex-presidente da Vale, entra com pedido de habeas corpus, que é concedido pela Justiça Federal, dizendo que houve ali uma quebra de comando e se o vice-presidente não está processado, ele, presidente, também não pode ser. Então, existe um problema no Ministério Público e depois existe um problema no Poder Judiciário que vai e tranca as ações penais, tanto de Mariana, no TRF, ambos TRFs, primeira e quarta região, Mariana e Brumadinho, ações penais trancadas nos tribunais regionais federais, porque eles entendem que não há condições de seguir. Lá em Brumadinho, um erro também no Ministério Público de processar no âmbito do Estado, aí depois vem os tribunais superiores e dizem que deveria ser em âmbito federal, da Justiça Federal, e se perdem 3 anos de litígio, porque tem que começar do zero, porque o Ministério Público errou, não era em esfera estadual, era em esfera federal. Poder Judiciário, que aqui no Rio Grande do Sul anula um júri que aconteceu 10 anos depois, um júri que durou 10 dias com farta evidência probatória, com unanimidade de percepção dessa responsabilidade por dolo eventual. 6 meses depois, o Tribunal de Justiça do Estado anula esse julgamento por questões muito processuais e sem qualquer impacto final no veredito. Então, existe, por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário, um atraso, uma percepção que simplesmente não cabe em tragédias coletivas. A gente precisa ter um entendimento por parte da Justiça que, em se tratando de tragédias coletivas, com esse impacto social, como é o caso desses 5 casos, simplesmente a Justiça precisa entregar
uma resposta para a sociedade. Não dá para passar 11, 12 anos, 5 anos nessa morosidade, nesses recursos penais que não terminam nunca. Todas essas partes são partes, né? Esses empresários. E é isso que os difere do apenado que está lá enchendo o presídio central aqui de Porto Alegre, está cheio, né? Mas quem tem que estar, quem foi responsável pela morte de 242 pessoas, não está, porque tem bons advogados de defesa que conseguem protelar e interpor recursos, e a justiça acata tudo isso, né? E aí as vítimas ficam esperando a vida inteira por uma justiça que nunca vem. Então, os problemas são muitos e, sem dúvida, é preciso pensar numa reforma, numa reestruturação, num novo entendimento por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário da sua função, que não está sendo feita, que é entregar a justiça para a sociedade. Pois não. Bom, César Fatioli, Rio de Janeiro, também com a pergunta. Vamos lá, César. Pergunta para a doutora Tâmara. Qual o principal obstáculo para se conseguir um acordo razoável de ressarcimento das famílias das vítimas nesses casos, e se é possível que o processo civil, pelo menos, ande mais rápido do que o criminal, já que não envolve privação de liberdade. César, aqui também, o que falta? Falta justamente uma paridade de armas para poder dialogar sobre isso que as vítimas não têm em relação às grandes empresas. Então, Brumadinho, a Vale foi lá e quis indenizar, as pessoas não tinham nem enterrado os seus familiares, e a Vale estava lá querendo indenizar sem que as pessoas pudessem raciocinar sobre aquilo e sem que tivessem o apoio dos órgãos responsáveis por ajudá-los. Em Maceió, o processo de indenização que a Braskem propôs e que está colocando goela abaixo das vítimas, é a Braskem que determina o valor das casas, o valor da indenização, e ainda fica com a propriedade das casas, se beneficiando da sua própria torpeza, porque foi ela que expulsou as pessoas dali, minerando o subsolo das casas. Então, também na esfera civil, é que, na verdade, no Brasil a gente precisa de uma responsabilização, na maioria dos casos, né, penal, para depois poder condenar civilmente, mas mesmo assim as ações de justiça civil ainda estão em andamento, e as indenizações que aconteceram foram essas, né, que as empresas tomaram a frente dos processos, em que elas determinaram absolutamente tudo, sem uma análise individualizada do impacto e do dano para cada vítima, para determinar então esse valor. Então também nessa disparidade de armas, em que a empresa é uma gigante e que ela determina tudo e consegue fazer acordos sigilosos em que as vítimas têm que abrir mão do seu direito de processar a mineradora lá em Maceió, com acordo, com aval da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal, então realmente, né, se os gigantes que deveriam estar do lado das vítimas também ficam ao lado das empresas, aí não tem lugar para nenhum tipo de indenização que seja justa. Pois não. Bom, agora é Leandro Martins, São Paulo, também com a pergunta. Vamos lá, Leandro. Ok, Walter, bom dia, doutora Tâmara. A minha pergunta é justamente sobre essas indenizações, né? Mais ou menos em que pé que estão as indenizações do caso de Brumadinho? Se todas as pessoas, os familiares reclamantes, receberam alguma coisa ou se isso também está parado na justiça, doutora? Leandro, vou passar a tua pergunta para a Josi. Pode ser? A Josi tem a legitimidade aí para responder. Bem, no caso aí, como a doutora Tâmara falou, né, a grande maioria das pessoas que faleceram eram trabalhadores. 250 eram trabalhadores e essas indenizações, elas foram em âmbitos do Ministério Público do Trabalho. Foi um acordo, assim, 3, 4 meses depois que a gente tinha acontecido, a gente ainda estava em luto. Existiam mais de 112 pessoas ainda não encontradas, então ainda estava no caos. O acordo foi fechado, né, em julho de 2019, mas assim, as famílias ainda não estavam em condições de cuidar disso, né? Houve uma celeridade muito grande, uma pressão muito grande pela própria Vale, uns valores extremamente baixos, e os familiares não tiveram como recorrer. E muito ali pressionados pela alteração das leis trabalhistas, que era aquele processo de indenização, se a pessoa falecesse ia receber apenas 50 salários. Então, os familiares se sentiram bastante coagidos e com receios disso ser uma longa caminhada na justiça, né? Então, houve esse acordo com os familiares, né, dos desempregados. Alguns processos ainda do pessoal da pousada e das comunidades ainda seguem pelo âmbito civil,
Para a Vale, existe uma determinada metodologia deles. É tipo assim, você assinou o acordo, acabaram todos os problemas. Como se a vida encerrasse naquele momento. Né? Nós temos aí vários pais adoecendo, familiares tentando suicídio, depressivos. Então, nós temos que lutar muito para ter direito a planos de saúde. E por diversas vezes a Vale negou várias coisas e ainda segue negando. Tem um acordo com a Vale até 2027 dela fazer custas de plano de saúde de irmãos que estão adoecidos, tratamento psicológico e psiquiátrico, mas é só até 2027, sendo que isso vai ser ad eterno. Entendi. Doutora Tâmara, já que houve entendimento, pelo menos, da OEA, através da sua representante, dentro desta Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela entendeu que há a impunidade. Agora, o que a OEA pode fazer aqui com a nossa Justiça, Ministério Público, se há algum amparo legal, para que ela imponha ou sugerir, seria essa palavra correta, para que essa impunidade deixe de acontecer? Walter, nós, do caso Kiss, temos um caso já tramitando perante a Comissão Interamericana desde 2017. Então, um dos nossos pedidos é que essa tramitação acelere e aí, no âmbito do caso Kiss, a comissão vai ter a oportunidade de se manifestar sobre todos esses problemas, inclusive os problemas estruturais de justiça e fiscalização, de que falamos aqui, e aí sim ordenar o Estado brasileiro a adotar uma série de medidas ao final desse procedimento. O procedimento da audiência temática que tivemos na semana passada não tem esse condão de terminar com recomendações ao Estado brasileiro. A gente esperava que o Estado viesse já na semana passada e tivesse apresentado alguns compromissos para nós durante a própria audiência. Isso não aconteceu. A comissão vai se manifestar, uma manifestação curta, sucinta, na semana que vem, quando terminar o período de sessões. E claro que a gente vai procurar uma forma de incidência como sociedade civil de ir atrás para que o Estado, para que os seus órgãos se movimentem em prol desse entendimento de impunidade e para sanar isso. Aí também, claro, estamos estudando no âmbito dos outros 3 casos, Mariana também tem um caso perante a comissão, de interpormos agora sim denúncias concretas de cada um dos casos perante a Comissão Interamericana. O caso Kiss está mais adiantado, a gente já fez isso lá atrás, esperamos agora que a comissão acelere esse procedimento, conclua pela violação do Estado brasileiro por sua responsabilidade e vai dar um prazo para o Estado brasileiro, então, se adequar e adotar medidas de responsabilização, de reparação, memória, verdade e justiça. E se ele não o fizer, aí sim a comissão envia para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi onde eu trabalhei anos atrás, por isso tenho conhecimento desse sistema. E aí a Corte, então, faz um procedimento e condena o Estado brasileiro, que tem a obrigação de aplicar as suas sentenças, né, porque se submeteu à jurisdição tanto da Corte como também à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, tudo isso é sim vinculante para o Estado, ele tem a obrigação de atuar no sentido das recomendações que são dadas tanto pela Comissão como pela Corte. Esperamos que tudo isso chegue nessa etapa, sim. Doutora Tâmara, foi um privilégio entrevistar a senhora. Muito obrigado pela gentileza e pela atenção. Da mesma forma, a Josiane, conte sempre também aqui com o Revista Brasil, com a Rádio Nacional. Tá bom, doutora Tâmara? Muito obrigada, um grande prazer. Bom dia a todos. Josiane, um abração também para a senhora. Muito obrigado pela gentileza, tá bem? Obrigada, gente. Até mais.